Sejam bem-vindos a mais uma conversa Ser Igreja. Hoje comigo tenho a irmã Pilar Moreira, que ela faz parte das Irmãs Doroteias, mas hoje aqui numa responsabilidade que assumiu há cerca de 3 anos, a nível arquidiocesano, mais concretamente na reativação da Pastoral dos Ciganos. Irmã Pilar, muito obrigado por ter aceito conversar connosco. Irmã, este secretariado arquidiocesano da Pastoral dos Ciganos, como eu dizia há pouco, o Sr. Arcebispo nomeou um novo secretariado em 2022, dando essa responsabilidade à irmã. Foi assim uma Eh, espécie de reativação para esta pastoral. É um grupo, sim. O Sr. Dom Francisco tem um apreço muito grande pela população cigana e tem uma consciência muito forte e muito evangélica do que é a realidade deles e consegue captar aqueles traços que são importantes que a Igreja viva para fazer o caminho que é necessário que faça. E, portanto, um dos meios que achou importante foi a reativação do secretariado, porque Évora foi a diocese que teve em tempos um trabalho pastoral dos ciganos mais desenvolvida e mais linda, porque de facto nós tivemos aqui na diocese situações maravilhosas que se viveram, jovens seminaristas a dar alfabetização, tivemos aqui realidades que, pronto, hoje a realidade também é outra, mas Uhum. tivemos aqui realidades muito, muito bonitas e feitas de uma maneira em que o Espírito Santo foi inspirando, que ainda hoje nós sentimos que foram tomadas decisões que influenciam ainda a sociedade de hoje e famílias ciganas de hoje, no bom sentido. Uhum. E, portanto, era importante que se tentasse fazer alguma diligência no sentido de recuperar aquilo que a diocese já tinha tido como experiência. Uhum. E pronto, e aqui estamos tentando dar passinhos muito lentos, porque é preciso experienciar, é preciso persistir para criar relação. E o criar relação não se faz improvisadamente, Uhum. tem que se fazer com muito tempo, com muita persistência e dando espaço e tempo às pessoas para que criem empatia, para que vão dando os primeiros passos, os primeiros ou aqueles que sejam, para começarem a viver uma nova forma de relacionamento. Isso nós sentimos que é importante de vários lados. É Uhum. importante da parte da sociedade civil, é importante dos portugueses ciganos, porque hoje, depois do 25 de Abril, eles são iguais em direitos, Uhum. e já em 1822 a Constituição dizia que todos os nascidos em Portugal eram portugueses, embora continuasse a haver muitas diferenciações, mas hoje são portugueses eh, tal como nós e, portanto, aquilo que temos é que nos considerar irmãos e tentar ver na diferença uma complementaridade e tentar ver que essa diferença nos pode enriquecer e não ficar a fazer dela um tropeço, porque também eles, diz o Sr. Dom Francisco, quando têm a oportunidade de falar, também eles têm as suas queixas para fazer a nosso respeito. E, portanto, é muito bonito que nós entendamos que temos dificuldades uns e outros e que é no contacto simples, amigo, que se vai criando um caminho e que se vai criando uma nova forma de viver. Portanto, é importante que a Igreja dê passos, a Igreja como instituição, é importante que a sociedade civil dê passos, é importante que os portugueses ciganos também vão dando passos e todos estes passos no sentido de nos compreendermos, Uhum. de percebermos que as nossas diferenças, algumas possivelmente têm que persistir, outras possivelmente temos que pensar se são ou não essenciais, mas isso é cada um que tem que ir fazendo. E é muito importante também que estejamos prontos a colaborar naquilo que cada um de nós precisamos. Ter havido experiências pontuais pequeninas, mas que nos mostram que é possível o caminho. Agora, muito lento, porque também as equipas, porque são tudo pessoas com muito que fazer, são tudo pessoas com pouco tempo disponível, têm as suas Pessoas voluntárias, não é? voluntárias, que têm as suas famílias, que têm a sua profissão, que têm os seus compromissos de igreja já, também a disponibilidade que têm é relativa Uhum. e, portanto,
temos que cruzar as nossas disponibilidades com as disponibilidades que vamos encontrando para ir fazendo caminho sem desistir. Agora, são passos lentos, claro. mas passos muito bonitos. E hoje em dia, infelizmente, no contexto em que estamos, em que há cada vez mais polos opostos e o preconceito a ganhar muito terreno, não é? Com muitas falsas notícias, com muito preconceito, não é? Com redes sociais a explorar isso, é quase um contracorrente, não é, irmã? É muito contracorrente. É muito Porque contracorrente. nós muitas vezes, acontece-me estar a fazer acolhimento em Santa Clara e a conversa desembocar nestas situações. E por vezes o que eu tenho que fazer é deixar a conversa acabar, porque também já não se vai adiantar nada. Outras vezes é muito interessante porque há pequenas experiências. Nós vamos todos os anos fazendo algumas atividades, Exatamente. umas vezes por Zoom, outras vezes fizemos um cigano que tinha um livro escrito, veio aqui apresentá-lo e tivemos sala cheia. E parece que não, mas há sempre pessoas que vão descobrindo, afinal somos iguais, afinal. E esse afinal é muito importante. E foi interessante porque numa dos encontros que tivemos por Zoom, em que tivemos várias pessoas, procuramos sempre alguém especialista que nos fale, e temos tido uma ajuda muito grande da Pastoral de Lisboa, em que a Manuela Mendonça e a Fernanda Reis, que infelizmente está neste momento no Hospital de Santa Maria, a dormir desde dia 9, mas que nos veio até nos vindo sempre dar um grande apoio, pessoas que nos vão ajudando a entender como há caminhos. E num dos encontros por Zoom que tivemos, no fim do encontro, telefonou-me uma irmã que já não está em Cruz, mas que estava na altura em Cruz, a dizer: irmã, depois daquele encontro eu senti que o Espírito Santo me tocava a estar mais atenta a este tipo de população. Já falei com o senhor, e já tinha o esboço do núcleo, que ainda não está criado, mas foi um esboço do núcleo que nasceu ali. Portanto, vai sempre havendo o despertar de uma realidade que não conhecíamos, mas que é importante estarmos atentos a elas, porque temos uns irmãos porque ainda não demos. E, portanto, isso é sempre um caminho muito bonito e que se vai fazendo. Nesse caminho que se vai fazendo, irmã, nestes 3 anos, que dizia que são passos lentos, mas já dava exemplos, né? Vão procurando promover esses encontros, né? Sim. Ultimamente tiveram este encontro presencial, né? Com algumas Neste famílias encontro presencial tivemos já um grupo de famílias ciganas presentes. ciganas, que foi muito bonito, porque agora, quando elas nos encontram e quando nós as encontramos, já não é, a não ser quando já é, encontraram a Elisa, Elisa, e portanto, já há um bocado lá que se vai sentindo que começamos a ser amigos. E portanto, e é devagarinho este ser amigos. Para quê? Não é um ser amigos para dizer que somos amigos, é um ser amigos porque há situações que, se um deles chegar ali ao correio e dizer esta carta não me chegou, é capaz de não ser muito fácil. Se eu chegar e dizer esta carta chegou atrasada, que sou eu que a recebo em tal sítio, tem um bocadinho mais de força. E, portanto, é esta força que nós temos sempre que estar nas costas a dizer, desculpe, tenham cuidado, porque as cartas estão a cair fora do correio e, portanto, estes senhores podem não a chegar a receber, não por desleixo deles, mas porque não estão a ficar, ainda outro dia ficando uma de fora. Este apoio, esta forma de estar junto, esta forma de... foi muito bonita, uma experiência que tivemos de acompanhamento a uma situação dolorosa, que foi um funeral de um irmão de um amigo nosso que faleceu em França. E foi interessantíssimo a maneira como aquela família... Eu aprendi imensas coisas, eu aprendi imenso naqueles velórios, naquele deixar aquele recinto completamente limpo, naquele estar naquela sala de velório, uma sala completamente, como é que eu ia dizer, limpa, em que as crianças estavam à vontade com os adultos ao pé da pessoa falecida, coisa que nós muitas vezes restringimos imenso e achamos que a morte é para se tapar. A criança que mamava ao colo da mãe, a criança estava tudo com silêncio, com os seus momentos específicos de choro, pranto,
que são Uhum. que eles aprenderam com o alentejano, que deixou de fazer, mas que eles continuam a fazer, porque há muitos hábitos que eles têm que foram herdados das populações com quem viveram, mas que mantiveram. E foi interessantíssima a experiência que tivemos com aquelas famílias, com aquelas crianças, com aquela população, vivendo aquele facto daquela pessoa. A mãe, que é uma senhora de uma outra igreja, dizia: minha irmã, eu fui batizada nas águas. O encanto daquela senhora, a alegria dela a dizer-me que tinha sido batizada nas águas, dava para sentir que ela tinha o Espírito de Deus com ela e, portanto, onde está o Espírito de Deus, está Deus. E isto são experiências que eu acho que nos marcam e que nós temos que entender que cada pessoa vive à medida que Deus lhe vai proporcionando o caminho e que temos que entender como é que a vivemos com maior intensidade. Depois, numa missa de corpo presente em que também tive possibilidade de estar com uns, uma delas achava que o seu padre não tinha dito o nome da pessoa. Disse: olha, que disse. E depois outra também ajudou, disse. Eu disse: olha, até disse 2 vezes. Disse uma no princípio, disse outra no fim. Mas aí está, eu acho que estas Eucaristias podiam ser aproveitadas para um momento de evangelização. Mas às vezes nós também, a igreja, estamos desejando que as presenças não sejam tantas para não estorvar ao nosso jeito. Porque o nosso jeito é outro. O jeito das outras pessoas também é próprio, mas se nós formos capazes de aproveitar o seu jeito próprio para sentir que Deus os acolhe e que Deus, que é o mesmo Deus, os ama e que são acolhidos também por nós, possivelmente há também algum caminho que se faz. Exatamente. Irmã, há pouco em off falávamos na Diocese e agora também falava que já houve trabalhos muito interessantes e que deixaram raízes. Falávamos de Monforte, não é? E noutras comunidades. Monforte está a fazer um trabalho muito interessante. Aqui em Évora também se têm feito coisas muito interessantes. Em Estremoz está a senhora que é do secretariado, está inclusivamente a dar aulas e tem crianças ciganas. Claro que em Estremoz nós temos escolas que têm 40% de crianças ciganas. E, portanto, aí é necessário que a equipa, não já só uma pessoa, mas que a equipa tenha predisposição para fazer um caminho que é diferente do caminho que habitualmente se faz numa escola. Eu lembro-me de uma vez ter estado em Madrid, num colégio dos jesuítas, em que havia 8 dias que estavam a ensinar uma criança cigana a sentar-se à mesa, que iam buscá-la lá a um bairro, para Vallecas, para ela vir. E, portanto, aquela criança no acampamento não tem uma mesa e uma cadeira igual à escola. Portanto, tem que aprender a estar. Mas o dia que aprender é capaz de ser uma criança a dar mais conta do seu recado do que outra criança qualquer. Eu tive outro dia uma alegria muito grande, porque um dos senhores que vai buscar a correspondência à Santa Clara disse-me: agora vou que tenho que ir inscrever os meninos na escola. Um já tem 6 anos, outro tem 5, mas lá vai inscrevê-los na escola e está a pôr a hipótese de os inscrever na catequese. É uma decisão que ele vai tomar, é uma decisão, se ele os inscrever são bem-vindos, mas é uma decisão que tem que ser dele e que tem que ser tomada. Mas isto para dizer que achei interessante, e vou buscar já porque é que vou buscar isto, numa sessão que houve aqui, que o grupo dos CVX teve sobre minorias, aqui possivelmente já haverá mais de um ano, e foi ali na universidade. Achei muito interessante uma senhora que não era da nossa diocese, creio que era da diocese de Beja, e que era professora, e professora de uma escola, ou professora de uma escola em que havia muitas crianças ciganas, ou então a trabalhar com uma escola que era só de crianças ciganas, em algum contexto que não sou capaz de reter. E a senhora disse uma coisa que eu fiquei perfeitamente entusiasmada. Disse: não tenho problemas de desistências, não tenho problemas de absentismo, são umas crianças. E disse uma série de elementos que é exatamente o contrário ao que nós estamos habituados a ouvir. E eu disse: há aqui qualquer coisa, há aqui uma forma de estar desta senhora que vai de encontro às dificuldades, porque não são com certeza todos eles pessoas diferentes, e a senhora também é uma senhora diferente. São diferentes no sentido em que conseguiram conjugar dificuldades e formas de estar que se conjugaram a bem daquela comunidade.
E, portanto, a fontes senhora tinha uma experiência excelente e dizia, é que eu gosto de dar aulas porque fazem muito mais progresso do que os outros. Eu só dizia assim, quem me dera que todos os professores descobrissem o segredo e a forma de estar. Exatamente. Porque não é má vontade por vezes, mas também o preconceito junto com um bocadinho de pessimismo pode levar a não se fazer caminho. Exatamente. E a persistência é indispensável. Eu penso que sim. Há pouco também falávamos, não é? Este preconceito já vem há largas décadas, não é? Já são. Sim, já nós começámos a ter, nós temos as primeiras presenças de escritas de ciganos aqui em Portugal, eu creio que são para aí do século de 1510, Século XVI. 1515. E passado pouco tempo, ainda no século XVI, há um auto que é feito, salvo erro, a Dom João III, apresentado o auto dos ciganos, apresentado pelo próprio autor do auto. E passado pouco tempo, começam imediatamente a dizer ao rei que ele tem que pôr cobro, e começam a fazer questões, e começam a pôr, e tanto é que começa novamente a crescer a repressão até 1640. Só em 1640, com Dom João IV, é que a repressão começa a bater. E veja, a relação de Dom João IV com o Alentejo e a presença dos ciganos no Alentejo, porque há um grupo deles, os ritanes, os romanos, salvo erro, que vêm da Europa, do este da Europa, e se situam no norte, no sul de Espanha e em Portugal. E, portanto, ficam não propriamente sedentários, movimentantes, mas ficam por aí. Portanto, são zonas em que houve sempre continuando com a dimensão nómada, vão sempre estando numa certa quantidade. Eu lembro-me de ser pequena e de vez em quando apareciam. Lembro-me do meu tio ter dado possibilidade de ficarem junto do monte, já não sei bem em contexto, uma família que hoje ainda deve ter crianças senhoras adultas, que nós sabíamos, a Dona Lucília e o Sr. Guilherme, era o casal, e portanto sempre andaram assim na nossa zona, porque o Alentejo teve sempre uma dominância, até porque uma das coisas a que se dedicavam normalmente era a venda o próprio Beato Malha dedicava-se à venda de animais, e uma das coisas que se fazia nas nossas feiras alentejanas era a venda de animais, portanto eles dedicavam, há uma relação entre tudo isso. Falou do Beato, não é? No último encontro presencial foi feito um pouco essa memória, essa evocação, não é? Exatamente. Eu pessoalmente não conhecia, portanto, se calhar como muita gente não conhecia, não é? E há também uma beata cigana, mas essa ainda não chegou o momento, porque a maioria dos parcos não conheciam o Beato Severino Malha. E é um homem interessante, porque estamos agora numa certa dificuldade, uma questão que nos levantou o Sr. Padre Silvestre, porque tendo sido ele mártir, e ao que parece ele foi mártir, ele não teria que ser beatificado. E temos que nos clarificar sobre isso. Mas o Beato Severino Malha deu a vida porque iam fuzilar um sacerdote, ele meteu-se no meio e acaba por ser ele fuzilado. Portanto, é considerado, ele leu atentamente o que está dito, e o que está retirado é retirado das atas da beatificação, portanto é certo, ele foi uma situação de martírio. E é muito bonita, porque sendo um homem que não sabia ler nem escrever, ele consegue dar catequese memorizando os textos e transmitindo com tanto entusiasmo o Evangelho às crianças, que consegue, sendo 100% cigano, 100% cristão, 100% santo. Exatamente. Irmã, esta pastoral, como dizia, imagino que seja para continuar a dar esses passos de aproximação, não é? Que tem algum projeto, alguma coisa em mente? Sim, nós temos um plano em que gostaríamos que em cada terra em que há mais densidade populacional de famílias de origem cigana, porque agora já são famílias de origem cigana, houvesse um núcleo
que, em contacto com a realidade, porque, como disse há pouco, a realidade de Monforte é uma, Claro. a realidade de Mourão é outra, a realidade de cada zona. Em Mourão temos uma senhora que está a tentar formar núcleo, em Elvas temos um senhor que está a tentar formar núcleo, temos uma irmã que também trabalha muito, que lhes dá muita coisa, mas que está na sua organização, portanto, também, e o nosso desejo é que em cada cidade da diocese ou vila em que temos uma densidade populacional cigana maior, com ciganos fossem constituídos núcleos. Já temos uma quase a entrar em Monforte. E aqui em Évora estamos a tentar, vamos ver se conseguimos, porque o que é importante é que eles nos ajudem a pensar o caminho para se fazer. Mas pronto, tudo isto é muito lento e temos que aceitar que os processos não são. Portanto, uma das iniciativas que nós achamos que é importante é promover situações em que as mentalidades vão sendo cada vez mais evangélicas. As nossas, nós todos portugueses. E se todos portugueses tivermos uma mentalidade cada vez mais evangélica, melhor. Que as igrejas tenham cada vez mais espaço para todos. Se tiverem cada vez mais espaço para todos, todos lá temos espaço. E depois procurar que nas zonas onde há mais densidade populacional, algumas pessoas de lá vão olhando a própria realidade, vendo como é que ela pode ser trabalhada. Em alguns locais há ciganos mediadores, embora ligados a outras igrejas, mas nós não estamos fechadas. Já aqui tivemos uma menina que depois, uma senhora muito jovenzinha, portanto eu lhe chamo menina, que depois foi para a Vila do Conde, mas que fez parte da pastoral e que ajudou muito. Nós até achámos graça, porque quando veio o Papa Francisco, ela foi à missa do Papa Francisco com o marido, embora pertencendo a uma outra igreja. Mas pronto, nesta abertura eu acho que temos que trabalhar e, portanto, em ligação com todos os que estiverem abertos a esta urgência, porque isto não é uma necessidade, é uma urgência, se vão criando as respostas adequadas. E uma das respostas que nós achamos adequadas é ir nos encontrando com eles, depois cada zona saberá mais especificamente. Talvez numas zonas será mais necessário e mais urgente ver a dimensão escola. Há situações que são muito complicadas, que é a situação do casamento e da gravidez das crianças jovens. Isso é um assunto que, quando se fala nele, a conversa acaba, porque ninguém vê solução. Porque eles têm valores muito fortes e um dos valores é a família. O indivíduo propriamente não tem existência por si mesmo. Ele é integrado na família e deve fidelidade à família, ainda que não concorde com ela. Portanto, a família é que é o todo. Se bem que neste momento nós tínhamos já ciganos em vários estadios. Nós já não temos uma população homogénea que vive a mesma realidade com a sua tradição hierarquizada como era antes e com todas as cláusulas mesmo da sua tradição. Muda muito de lugar para lugar, de zona para zona, do tipo de pessoas que está em questão. As próprias famílias ciganas entre si, também à medida que vão fazer um determinado caminho, às vezes até de integração, já não olham da mesma forma aquelas famílias que estão mais desintegradas, e tudo isso nós temos que ter em conta, porque à hora de trabalharmos, nós queremos trabalhar com todos. E queremos trabalhar com todos significa que não queremos fazer acepção de pessoas. E por isso é o tentar que a aceitação seja mútua e vá acontecendo sempre. Portanto, são passinhos muito lentos. Exatamente. Quero deixar uma mensagem, irmã, à Arquidiocese. Olha, a mensagem que eu gostava de deixar à Arquidiocese é que todos somos irmãos. E como todos somos irmãos, é urgente, nós cristãos despertarmos para estes irmãos que achamos que não nos pertencem e que o que é importante às vezes é que se afastem, procurar aproximar-nos deles, cada um na sua medida e no seu contexto, procurar aproximar-nos deles e fazer quanto nos é possível
para tratá-los como o Evangelho nos pede. Eu penso que se todos conseguirmos dar um passinho nesse sentido, que já valeu a pena. Irmã Pilar, muito obrigado, parabéns por este trabalho, por toda esta mensagem que nos deixa a todos nós, para que possamos ir, como a irmã bem explicava, não é? Com estes exemplos, passinho a passinho, nesta aproximação mútua, não é? E de podemos construir assim uma sociedade melhor e um mundo melhor. Voltamos a marcar encontro numa próxima conversa de Ser Igreja. Até lá, se Deus quiser.